paz, povo de Deus. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Abençoado a todos. Agradecer especial atenção aí para esse episódio. A gente conseguiu agendar aí finalmente com o pastor Fábio Gonçalves. Antes de mais nada, sim, pastor, a gente faz aqui, eu tenho costume agora, a gente começar um episódio, se o senhor pudesse, antes de mais nada, antes da apresentação, antes de a gente falar de alguma coisa, se o senhor pudesse orar por nós, orar por esse episódio, orar para que ele Com certeza. alcance quem tem que alcançar. Amém. Oremos. Deus eterno, Deus bendito, na sua presença soberana, se encontramos, Senhor, nesse dia, qual tu presenteaste para cada um de nós, Sim, Pai amado. e mesmo, Senhor, com as nossas falhas, mesmo, Senhor, mediante aos nossos pecados, a sua misericórdia é sempre infinita e a sua graça Verdade, sempre Pai tem nos amado. alcançado mediante a sua benignidade e bondade. Pai, te peço que neste momento o Senhor venha estar abençoando esta casa, que cede esse espaço para esse podcast, o teu filho, Senhor, que está na direção, o pastor Hugo, e a todos que vão estar, Senhor, com acesso a esse vídeo, com acesso a esse podcast, que venha ser alcançado e que esse alcance venha trazer libadas situações positivas para a vida de cada um, renovando, transformando, aumentando o cabidal, Senhor, também de conhecimento, esclarecimento das Escrituras Sagradas. Te faço um pedido especial, que todo aquele que esteja, Senhor, em um momento difícil, passando por situações adversas, fora do alcance humano, ó Deus, entra com providência, que a sua impossibilidade venha se materializar na vida de cada um dos teus filhos e filhas que vão estar tendo acesso a este podcast, e assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Segunda temporada, terceiro episódio. Fábio Gonçalves. Pastor Fábio Gonçalves, bacharel em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Hermenêutica, mestrado em Ciência da Religião, autor de 9 livros, palestrante especializado em Hermenêutica, professor atuante em diversas instituições teológicas. Faixa preta, ponta vermelha. Aí, ó. Pastor, seja muito bem-vindo Amém. ao nosso podcast. Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui. Possamos tratar, né, a palavra de Deus como ela tem que ser tratada, né? Amém, amém. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, podcast Café da Palavra, na sua direção, estar aqui também diante da sua pessoa. Não posso esquecer aqui do ponteamento que foi feito pelo amigo em comum, nosso amigo pastor Maurício Sim, Sena, que fez questão que isso aqui com certeza. tivesse acontecendo, né? Tanto da minha parte, tanto também da parte para com a sua pessoa. E espero que a gente possa ter aqui, nesses próximos minutos, quem sabe horas, a gente possa ter aqui um dia abençoado e de esclarecimento com todos que vai estar nos assistindo. Aleluia. Pastor, a gente veio conversando, né, no carro, muitas Sim. coisas, né? Muitos assuntos, né? Um dos pontos, assim, muito interessantes que a gente veio conversando foi sobre, você me mostrou ali, depois eu vou deixar aqui, você deixou umas coisas referentes a missões, Sim. né? Antes de mais nada, assim, queria saber se o senhor já nasceu num berço cristão, Sim. ou como foi essa conversão, e como que eu vejo que o senhor tem essa veia missionária tão grande. Qual a importância disso hoje? Como que nasceu isso? Se sempre, como que isso foi elaborado? Como isso nasceu dentro do senhor? Então, eu sou filho único de pais separados. Meus pais se separaram aproximadamente, eu tinha 2 para 3 anos de idade. Sou natural daqui do Rio de Janeiro, para deixar bem claro, apesar que o senhor não falou a minha origem ainda, onde que eu estou morando. Eu moro em Goiânia, para quem ainda não sabe, mas eu acredito que boa parte do povo aí sabe. Moro em Goiânia, exerço ministério lá, mas voltando aqui sobre a minha trajetória, foi uma trajetória um pouco complicada, para os padrões de infantilidade, de uma vida de infância ali na década de 70. A minha mãe, por conta de alguns problemas comportamentais e de repente também até familiares, ela trouxe isso na minha criação e acabou fazendo esse sofrimento ser potencializado por demais na minha vida. Havia espancamentos, essas coisas todas, tortura, Nossa. com esse tipo de segmento. eh, e aí, numa certa vez, eu peguei,
por conta de todo esse sofrimento, eu fugi de casa com 8 anos de idade, morei 1 ano e pouco na rua, com 8 para 9 anos de idade. O meu pai fica sabendo disso durante 6, 7 meses e vai à busca desse meu desaparecimento e me reencontra. Eu estava numa linha do trem aqui no Rio de Janeiro, ali na altura de Honório Gugel e Rocha Miranda, que é uma linha férrea de Belford Roxo Central. E meu pai me reencontra e ganha minha guarda. E aí a minha vida passa a ter um outro sentido de infância, apesar que eu não fui criado pelo meu pai. Meu pai terceiriza essa minha criação, deixando essa criação aqui como a portada na casa da irmã dele, que é minha tia. Que tem 3 filhos, o nome dela é Rose, o outro é o Jorge Kelly e Fernanda. E eu passo a ser criado ali, mas com 15 anos de idade, entendeu? Mesmo com todos esses 6 anos, que eu posso dizer para você, de 9 aos 15 anos, foram 6 anos muito felizes. Tive infância, brinquei, aquela coisa, estudei, entendeu? E meu tio, o marido da irmã do meu pai, simplesmente acha que eu não devo mais morar com eles e que ali deveria ser extirpada a minha história. Essa extirpação dessa história de forma muito dura e tempestuosa traz em cima do meu ser existencial algo muito ruim. Então, todo aquele período que eu atravessei meus primeiros 10 anos de vida veio à tona com tristeza, mágoa, rancor, falta de perdão, toda essa ira, e ainda tinha um contexto social. Eu morava em Belford Roxo. Sim. Entendeu? Belford Roxo, uma cidade altamente perigosa, e era um período que, 89, 90 e 91, era considerada a cidade mais perigosa do mundo. É verdade. Você está entendendo? Nesses 3 períodos. E foi exatamente dentro desse período que ocorre esse cenário comigo. Eu tinha 14 para 15 anos ali. E aí eu vou morar sozinho. Eu não quero morar com ninguém. Meu pai também, não sei explicar muito bem o porquê que meu pai não ali pegou. Meu pai tinha uma vida, era de solteiro, boêmio, enfim. Eu acho que não quis aquela responsabilidade. E aí fui morar sozinho com um rapaz, com um colega. Algumas semanas depois, para tentar dizimar o assunto, Caramba. eu virei ladrão de carro. Que isso? Sim. Sabia não, pô? Eu tenho 4 tiros no corpo. Sério? Eu tenho um tornozelo aqui, entendeu? E se você for em Belford Roxo, inclusive na minha rede social ainda, as pessoas... Eu conheço lá. Então, se você chegar lá e falar quem é Fábio Escobar, entendeu? Era um apelido muito forte no meio, né? Caraca. E aí, praticamente, eu tive um cenário muito duro. A violência passou a tomar conta da minha pessoa, até que, passado 2 anos, eu estabilizado no crime, se é que eu posso chamar de estabilização de crime, uma irmã nordestina, semi-analfabeta, começou a me evangelizar falando simplesmente isso: Jesus te ama. Sim. Aí eu tava em Belford Roxo, eu ia para Nova Iguaçu, daqui a pouco aparecia a irmã: Jesus te ama. Eu tava em outro lugar, aparecia: Jesus te ama. E aquilo começou a me causar estranheza. Mas será que essa mulher tá me seguindo? Como é que essa mulher, em lugares tão distantes, pode estar falando isso? Pode estar falando desse Jesus. É claro que eu já conhecia por conta da minha avó paterna. Ela era serva de Deus e aquilo trazia algum impacto na vida da gente. E aí, até que passou uns 15 dias, essa mulher começou a evoluir o padrão de fala: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. E aquilo começou a materializar no meu coração de uma forma antagônica. Ou seja, eu comecei a ter ódio daquela mulher. E aí eu comecei a tentar, falei assim: eu vou quebrar essa mulher, vou salgar ela. Sim. E aí, daquela coisa de eu vou salgar, não vou salgar, vou matar, não vou matar, ninguém sabia disso. Ela me aparece e fala: vai na minha casa, às 4 horas da tarde, no sábado, isso é na segunda para terça-feira, que Deus tem uma palavra e quer falar muito fortemente ao seu coração. Ela morava na Rua Argentina, que é uma rua muito conhecida no centro de Belford Roxo, e eu cheguei e fui lá. No meu coração, eu fui para matar ela. Eu falei assim: eu vou chegar 2 horas da tarde,
umas 2 horas antes, vou pegar ela de surpresa, vou matar ela e vou acabar com esse meu problema. E nisso eu levo um amigo, na época era um amigo de infância, comigo. No meio do caminho eu aviso a ele que eu ia matar ela. E ele falou assim, rapaz, não faz isso não, que essa mulher é fechada com cão. Ela revela tudo. E ela era muito usada por Deus. Caraca. Muito usada. Quando eu chego lá, o portão dela batia no nosso peito, ela já estava lá sentada com 2 cadeiras vazias esperando. Aí o cara olha e falou assim, não tô falando que essa mulher é fechada com chifrudo, já tá até me esperando. Eu falei assim, rapaz, cala a boca. E aí, quando eu chego e falo pra ela que se eu podia entrar, ela falou assim, pode entrar, meu filho. Quando eu botei a mão no portão, ela, muita autoridade, ela disse, eu quero te dizer, claro que ela falou com uma tonalidade bem pentecostal, que você já conhece, e quem tá me ouvindo me conhece, eu quero te dizer que aqui tem um exército de anjos com espadas de fogo e escudo nas mãos. E que essa arma que veio atrás de você, que você veio para me matar, nada tu podes fazer. Jesus. Quando eu olhei assim pro lado, o Henrique já estava correndo uns 500 metros. E o nome dessa irmã é a irmã Marlene, ela tá viva até hoje, o marido dela, pastor Irinaldo. Isso foi dia 5 de março de 1993. Eu entrei lá 2 horas da tarde, com um tênis bacanérrimo, 200 gramas de ouro, cordão pesado, uma PT, uma 9, entendeu? Eu devia ter de naipe ali mais de 20 pau hoje de dinheiro. 6 horas da noite. Eu saí de lá de chinela havaiana, calça social, 2 camisas social, dando Pai do Senhor até pro cachorro. Pai do Senhor, Pai do Senhor. E sim, isso foi a minha trajetória. Esse é o segundo ponto. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da sua pergunta, eu vou questionar você. Sim. Entendeu? Porque eu não vejo a questão da veia missionária como algo individual. Essa convocação, essa chamada, ela não é do Fábio Gonçalves. Ela não é de fulano de tal. Ela é para a igreja. Sim. A palavra aqui, ide, ela tem uma terminologia no grego, poreomai. Ou seja, carta dada denominada para que você vai. Uma intimação. Esse é o termo. Mas, infelizmente, a igreja evangélica no Brasil e no mundo, ela não tem esse olhar. Porque isso é um entendimento de consciência de reino de Deus sobre a vida da pessoa. Sim. Então, todos nós temos essa veia. Todos nós temos essa chamada. Sim. Seja ela com habilidade X ou com habilidade Y. Seja ela com um tipo de comportamento aqui ou acolá. Seja ela com qual é o tipo de instrução. Hoje, eu até brinco, eu tô cheio de bibibi, né? Cheio de elogia, bababá. Você me falou aí as minhas credenciais. Sim, sim. Mas eu fui alcançado por Jesus como uma mulher semi-analfabeta. Sim, sim. Você tá entendendo? Então todos têm essa chamada. Sim. Todos têm essa vocação. Então eu não me sinto confortável quando falo assim, o senhor tem uma veia muito forte. Não, é todos nós. O que me faz a diferença de um para o outro é que eu entendi. E o outro ainda, apesar de ele ter 10, 20, 30 anos, ele ainda não entendeu. Porque é uma coisa assim, uma coisa é a missão em si, né? Ide e pregar o evangelho. Sim. Isso é uma coisa, né? Que as pessoas nem isso estão fazendo. Eu não prego o evangelho nem no seu trabalho. O evangelho que se prega hoje. Tem missão. Já vamos jogar aqui, vamos já logo jogar aqui. O evangelho do ID que as pessoas entendem é o púlpito. É exatamente isso. Pronto. É isso aí. A busca dele é o microfone, é o púlpito. É isso aí. É o que eu tô falando do senhor específico, porque é viagem, né? É aquilo que eu mostrei pro senhor. Só de imagens aqui. Isso é o Brasil todo rodando, atravessando o rio, tá no barco, né, em áreas realmente que necessitam mesmo de atenção. E só mostrou uma catástrofe aqui. Sim. Eu tô falando, isso é uma outra, no sentido de que quem é que faz isso hoje, né? Eu não mostrei pro senhor, mas tem aqui no Jacarezinho entrando 3 horas da manhã. Ah. Eu e 2 pastores entrando 3 horas da manhã ali pelo beco do CIEP, que é a área mais perigosa do Jacarezinho. E quando nós estamos entrando assim com a mão, a paz do Senhor, o laser do fuzil do traficante estava apontado pro nosso peito. E a gente seguindo adiante. 3 horas, 2 horas da manhã. Então, assim, não é só mato, né? Não. Ah, tá. Mas é isso, levar a palavra. Isso você falou certo. As pessoas hoje estão realmente, até a visão de missão.
Na verdade, fica até um negócio muito. É até uma provocação no sentido de que fulano é missionária. Missionária de quê? E aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar, eu sou Sim. carioca, aqui no Rio de Janeiro, o termo missionário, ele ficou tão banalizado que o cara se converte, aí de repente ele vai pro púlpito, ele não tem cargo nenhum. Aí alguém fala assim, joga missionário. Eu ia perguntar isso. É missionário. Bota aí missionário. Aí acabou jogando. O nível missionário ficou tão banalizado. Exatamente. Entendeu? A missionário tal. Porque não tem cargo. Não há um cargo de função. Se não me falha a memória, vou falar da Breia, né? Vou falar da Assembleia de Deus. Mas a Madureira é a única que realmente dá a posse, a funcionalidade de missionário, ou seja, há uma credencial de missionário e missionário, mas muito mais para o campo feminino do que o masculino. Ah, tá. Que aí quando chega no campo masculino diácono, presbítero, evangelista. Mas eu acho que a Madureira, posso estar errado, tá? Não tô. A CJDB aqui e a CADB, que é lá do pessoal do norte, pastor Samuel Câmara, Jotas Câmara, eu prego muito lá no Neadan, essa turma toda lá, eu não vejo muito essa nomenclatura sendo credenciada a nível de convenção. A Madureira não, eu tenho certeza absoluta. Sim. Entendeu? É interessante, porque realmente falou a um ponto específico. Assim. Missionária e missionários que, na verdade, e homem vão é esse aí. Diácono e tudo. Exato. Na verdade. Exato. Voltando, então, nesse ponto agora que você está falando aí, né? Sobre missões, mas sobre ser pastor. O senhor, quando se converteu, eu fiz a pergunta inicial porque é curioso quando a gente conhece alguém que você, não sei se você já tem essa percepção, assim, parece que a pessoa sempre foi cristã. Sabe isso? Muitas pessoas acham que eu nasci em berço evangélico. Isso, evangélico. Eu contando essa história, eu não sei se esse vídeo vai ter alcance em Belfor Roxo. Provavelmente vai ter, porque eu vou jogar nas minhas redes sociais quando chegar esse vídeo. Sim. O vídeo do podcast de hoje. Mas a transformação ela é praticamente surreal. E aí isso é o ponto. Eu geralmente tenho esse segmento meio apologético, né? Então, eu sempre levo para pensar, um questionamento. Esse evangelho que às vezes eu sinto falta nos nossos dias atuais. Você tá me entendendo? Eu falo da irmã Marlene, cara, eu tenho só Deus sabe o carinho que eu tenho pela irmã Marlene. Eu tô me segurando aqui para não me emocionar, porque eu conheço, foi há 32 anos atrás, mas o evangelho, se não fosse o evangelho, quem seria eu? Eu era a pessoa mais propícia para dar errado em toda a minha geração. Eu tinha tudo para dar errado. Então o evangelho não somente me transformou, eu não me permiti somente o evangelho me transformar. Mas o evangelho, ele me ressocializou. E é isso que hoje eu sinto muita falta. O evangelho hoje não tem o impacto de transformação como não tinha na década de 90, quando não tinha na década de 80. Eu não sei como que a história vai olhar para a nossa trajetória como geração. Correto? Sim. Mas me parece que nesses 30, 40 anos nós se perdemos na nossa forma de oratória, de discurso, de pregar a palavra de Deus. Você tá entendendo? O cara vem com R$1 milhão do tráfico. Rapaz, fica tranquilo, me dá o dízimo disso aqui, entendeu? E vamos limpar esse dinheiro, agora tu vem com esse dinheiro, não precisa. Na minha época, não. Dinheiro de sangue não era transformado. Dinheiro de sangue era praticamente extirpado. Entendeu? No dia que eu me converti, as 2 armas eu joguei no rio. O ouro eu joguei no rio. Entendeu? Hoje não, os caras vêm com tudo, faz uma limpeza, como uma indulgência no período medieval, entendeu? E transforma aquilo e como se o sangue de Jesus limpasse a vida dele, limpasse todos aqueles bens de sangue que foi criado na sua vida criminosa, ou seja lá, na sua vida de corrupção moral. Eu conheço pessoas que viveu uma vida de corrupção na política, em meio público, e que hoje se converteu e experimenta tudo isso. Ou seja, o evangelho não transforma. O evangelho se adapta ao estilo de vida da pessoa. Então, esse tipo de evangelho que se adapta ao estilo da vida da pessoa, ele não traz impacto, ele não traz transformação,
Posso ir mais além? Claro. Eu falo demais, né? Não, o quê? Pode falar aí à vontade. E eu vou mais além, o Pastor Hugo. Agora eu vou mexer em comédia baribona. Nada, fica à vontade aí. Pode ficar à vontade, a gente tá aqui pra isso mesmo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, a estatística não é minha, tá? Essa estatística é de uma historiadora e pesquisadora daqui de Niterói. Eu esqueci o nome dela. Mulher hiper inteligente. Ela escreveu um livro sobre traficantes evangélicos. Esqueci o nome dela. Ela estava num podcast um dia desse, junto com com o Rodrigo Pimentel. O Rodrigo Pimentel é o da segurança pública. O cara, sou fã desse cara. Ele fez o Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, enfim. E ela estava dizendo na sua busca de estatística que aqui o Rio de Janeiro é o estado com a maior densidade demográfica de templos evangélicos. Estima-se que se abre 2 igrejas por dia entre a capital, Baixada Fluminense e a região metropolitana. 2 templos por dia. Uma nova denominação surge. Ela avançando nessa estatística, ela fala que há 700 igrejas, ou 700 pessoas para uma igreja ser atendida. Ou seja, numa população de 22 milhões de pessoas, que é o do estado do Rio de Janeiro, existe uma igreja para 700 pessoas. Esse lugar aqui era para ser um paraíso aqui na Terra. Esse lugar era para ser um lugar extraordinário. Não deveria ter aqui violência, não deveria ter corrupção, não deveria ter nenhum tipo de comportamento de imoralidade, promiscuidade, prostituição, adultério. Era um estado para ser exemplo no mundo, com essa quantidade de igreja. Sim. Entendendo que a igreja é uma instituição, uma agência de Deus aqui na Terra. Entendendo desse prisma, Sim. como instituição e como modo operante espiritual. Entretanto, a gente vê o avesso. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no nosso discurso. E eu me coloco dentro desse bojo, porque eu faço essa reflexão em mim. Tem alguma coisa errada na nossa forma de falar, na nossa forma de pregar. Tem alguma coisa errada. Tem que ter, né? Porque o evangelho, uma pessoa, somente uma pessoa. É ele e mais 3 pessoas que começam a orar durante 4 anos. Deus, dê a nova Inglaterra. Deus, dê a nova Inglaterra. Estou falando de John Wesley. Sim. John Wesley tem um contato com o pessoal ali dos morávios, ali da Alemanha, e indo para os Estados Unidos. Quando ele volta o John Wesley. John Wesley anuncia o evangelho. Eu tenho uma frase que eu coloco nas minhas redes sociais, que eu prego o evangelho de rua por rua, quadra por quadra, bairro por bairro, cidade por cidade e lugar por lugar, estado por estado. John, essa frase não é minha, essa frase é dele. Sim. Porque ele entendia o evangelho dentro dessa expectativa. O John Wesley morreu. Quando um marinheiro da Índia, a Índia era a colônia da Inglaterra nesse período, era a colônia da coroa britânica. Quando um marinheiro indiano chega ali em Londres, eu esqueci o nome do porto ali do Rio, ele vai procurar as tabernas que ele sempre ouviu quando era na sua infância. Os bares, as melhores cervejas que se vendiam no mundo eram em Londres. As melhores meretrizes para se experimentar, se esbanjar na carnalidade eram em Londres. E aí ele desce no porto já correndo para o lugar que ele poderia ir, que ele queria viver 2 semanas de profanismo na área de promiscuidade. E aí tinha um senhorzinho tocando uma sanfona, um hino 193, que nós readaptamos, que é o hino da Salve ó a Rainha, da nossa harpa cristã. E aí ele vai para um lado, vai para o outro, e aí ele chega nesse senhor e fala assim: aonde está esta taberna? Está tudo fechado? E o senhorzinho não para a música. E ele insistentemente fala: meu senhor, você está me ouvindo? Aonde está as meretrizes, as melhores cervejas? Está tudo fechado, morreu alguém, é feriado. E aí o senhorzinho para a música e falou assim: você conhece John Wesley? Aí ele falou assim: John Wesley? Quem é esse? É algum duque? É alguém? Algum embaixador? É alguém que morreu, que hoje está tudo fechado? Eu falei assim: não, John Wesley
foi um embaixador de Deus que veio aqui há 100 anos atrás. A Inglaterra estava mergulhada na promiscuidade, na violência, na corrupção. O John Wesley anunciou o nome de Jesus aos 4 cantos, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra. Hoje a Inglaterra serve o Deus de John Wesley. Uma pessoa. Nós temos aqui um contingente absurdo de... Inclusive, eu estou dentro desse contingente. Sim, sim. Você está me entendendo? Então, esse evangelho esse evangelho que hoje nós estamos vivendo, especificamente no Rio de Janeiro, e agora eu vou falar mais ainda do Rio. Sou carioca. Sim. Sou carioca. Então, ninguém fica chateado comigo. Eu vou aproveitar esse protesto aqui, posso olhar para a câmera? Claro, vamos dar aproveitar essa reflexão de protesto aqui, me perdoe aqui pelo balanço. Posso falar o dia que a gente está... Porque esse vídeo aqui vai segunda-feira da semana que vem, não é isso, pastor? Isso. Vai segunda-feira, ou seja, dia 10 vai estar disponível, dia 10 não, dia 17. Dia 17 vai estar disponível para você. Hoje é quinta-feira. Há 2 dias atrás, foi assassinado aqui em São Gonçalo o pastor Campi. Eu conheci esse homem. Esse homem era um homem de Deus. Ele foi assassinado na BR-101. Assalto, arrastão, mataram ele, o diácono e o outro diácono está praticamente sem vida no hospital. Esse evangelho que nós precisamos compreender a nível de Rio de Janeiro. Que evangelho é esse? Que não muda nada, que não transforma nada, que os bandidos não mudam. Parte dos 80%, 70% dos bandidos que estão no tráfico de droga tem tudo nome de crente. São filhos de mulheres, filhos de homens. Aonde que nós erramos? É essa pergunta que nós devemos fazer. Aonde está o erro? Aí criamos enormes métodos. Não, vamos criar estratégias e métodos. Aí fazemos bateria de escola de samba de igreja, fazemos não sei o quê. Aí agora, em Goiânia, isso foi no meu estado, uma igreja lá botou estilo Soult, Soult, que é batida técnica, sim. Como se fosse festa... Aquelas festas que toma êxtase, não tô dizendo, como se fosse festa rave, batida Soult de rave. Claro que eu não tô falando que a igreja lá tinha êxtase. Para deixar bem claro isso aqui. Sim. Criamos inúmeras estratégias e não muda nada. Não muda, não é? Não muda. Agora, será que não é necessário a gente olhar como que era o modelo dos líderes antigos? Os caras não tinham a letra que nós temos. Os caras não tinham acesso ao conhecimento que nós temos. Mas tinha vida de oração. Tinha jejum. Tinha uma vida até às vezes radicalizada com o mundo. Que hoje nós demonizamos esse tipo de situação. Que é, não, roupa, isso. Era uma vida altamente radicalizada. Sim. Correto? Que eu também acho muito pesado. Mas que a igreja vivia. A igreja tinha um padrão de santificação diferente. Então, não estou dizendo que é isso. Então, precisamos olhar o que deu certo lá atrás, que nós, em algum ponto, falamos assim, isso aqui vamos afastar de nós. Entendeu? E hoje somos uma geração cheia de estratégia e que não alcança nada, não muda nada, não transforma nada. Que evangelho é esse? O evangelho só que atrai a pessoa para criar um modelo de motivação para a pessoa, um púlpito, não é um púlpito para se falar a palavra de Deus, mas é um local de terapia, sim. Entendeu? É um local que é onde se desenvolve um segmento para a pessoa sair dali motivada para mais uma semana, e não é isso, púlpito não é isso. Não é isso. Entendeu? É vitória, é milagre. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem algo para potencializar ainda a busca interminável, infinita, entendeu? Para ouvir uma voz do além. Tem mesmo. Vou abrir uma aspa sobre a voz do além. Sim. Quem é mais importante? Fabinho ou Huguinho ou Abraão? A voz de Deus. Não, vamos falar a nível de personagem. Eu vou repetir aqui. Sim, quem é mais importante? O senhor, ou eu, ou Abraão? Abraão. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo. Com certeza. Islã, judaísmo e cristianismo. Ele que é o fundador dessas 3 religiões que manda na religião do mundo. Com o meu padrão de vida,
e com o seu padrão, com esse modelo aqui carioca de ser, Brasil de ser, os dons espirituais, Deus já falou comigo 42 mil vezes e eu com 42 anos de idade. Abraão viveu 186 anos e Deus falou com ele 3 vezes. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tá entendendo? Sei. Ou seja, é claro que nós temos esse instrumento, que é a palavra de Deus inspirada, inegociável, imutável, granítica, o livro mais importante, não somente como base de fé espiritual, mas também com conceitos morais, éticos e estruturais para modelo de sociedade. Mais de 50 países, ela legisla as suas leis através da palavra de Deus. Sim. Entendeu? Entretanto, aqui me parece que há uma sede acima da normalidade, entendeu? Para ouvir uma voz do além. E aí, na contramão, tem aquele que percebe que aquele está com sede e vai embora, e vai com tudo. E cresce mesmo. E cresce. Até porque. E aí alguém vai falar: pastor, tu é sensacionista? Não, eu acredito nos dons espirituais. Sim. Os dons espirituais é o maior presente de Deus que ele deixa para a igreja. Porém, banalizaram também isso. Sim. Banalizaram. Quando Deus fala, meu amigo, todas essas minhas competências que o senhor leu aí, toda a logia, tudo acaba. Deus falou, a logia acaba. Acaba a filosofia, acaba a teologia, acaba tudo. Você está entendendo? Porém, o que está acontecendo hoje, entendeu? É o contrário. Eu acho engraçado que os profetas do século XXI só profetizam do presente para o passado. Por que eles não fazem como os profetas lá, os primórdios? Profetiza do presente para o futuro. Eu te respondo por quê. Pergunta por quê. Por quê? Por quê? Porque quando você fala do presente para o passado, ele vai mexer com o seu sentimento, com as suas emoções. Sim. E com o principal, com o seu bolso. Sim. Quando ele profetiza do presente para o futuro, você vai falar assim, no futuro ninguém vai... não vai mexer com... Ele vai mexer com a sua consciência. E vai permitir que essa lembrança dessa mensagem vai dar perpetualização na sua vida. Quando ela ocorrer, ainda tem um detalhe. Quem profetiza do presente para o passado, quem é lembrado é o nome do profeta. Quando se profetiza do presente para o futuro, quem é lembrado é Deus. O profeta fica anônimo. Um profeta falou comigo lá atrás. Você nem lembra do nome do cara. Foi Deus. É isso aí. Quem é o protagonista da história é Deus. Quando se profetiza do presente para o futuro. Quando se profetiza do presente para o passado, quem é o protagonista é o profeta, é o guru. É isso aí. Mas tem hoje, porque na verdade as pessoas têm muita sede, você falou a palavra certa. Mas eu acho que isso vem daqui, do carioca, mas do brasileiro, eu não sei por que, cargas d'água, uma sede, na verdade, de querer ter, vou até usar um termo aqui que escandaliza as pessoas, mas é que é verdade, é cartomante crente. Você quer ir na pessoa, que é um profeta que vai te dar a resposta igual. Me lembra muito quando era pequeno, fazer aquela brincadeira de compasso. Lembra disso? De compasso, aí, mesa branca, que as crianças faziam para o espírito, não sei o quê. Querer uma resposta, vai dar a letra. As pessoas estão em busca de uma pessoa que vai dar a resposta em nome de Deus para ela. Então, o meu namoro é de Deus, eu sei o que você acha. Aí o cara vai, como se Deus livre guarda, você vai recebendo ali e misturam esse misticismo com uma coisa meio... misturam tudo e o cara eis que te digo e começa. E a pessoa acredita e tal. O senhor falou e me lembrou. Isaías, 800 anos antes, falava aquela riqueza de detalhes da vida de Jesus. 800 anos antes do profeta Isaías. E ainda tem coisas que esse homem profetizou que está se concretizando no nosso tempo. Olha que coisa forte. Agora. 2.800 anos. E ele não ficou vivo na terra para ver Jesus nascer. E não foi beneficiado em nada. E aí? Mas os profetas de hoje, são os caras. Eu costumo brincar que os caras é o seguinte, os caras têm até pseudônimo. Né? Quem já viu pregar já sabe até por onde que eu vou caminhar isso aqui. Os caras têm pseudônimo. Trovão, raio-x, mão cirúrgica, bola de fogo, carruagem de fogo, caçador de demônio, matador de demônio. Que isso? Os caras não são pastores, são X-Men, mano. Sim, verdade, você tá entendendo? Verdade. Então, assim, eles vendem até uma ideia para dar um apelo, né? Como se ele tivesse superpoderes. É verdade. Você tá entendendo? E aí tem uma outra pergunta, que há uma massificação dessa informação.
um pouco de hermenêutica. Eu tenho um dom? O senhor tem dom? Ele tem dom que está aqui dando assistência? Eu diria que não. Os 9 dons espirituais, se o senhor abrir aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7, se você estiver em casa, você pode abrir. Você vai ver ali, e pela manifestação do Espírito, segundo o dom. Não preciso nem mais ir adiante. Não, é. Sei. O dom é do Espírito. Sei. Se ele quiser atuar aqui agora, porque quem é o protagonista? O Espírito de Deus. Se ele quiser atuar aqui com qualquer um dos 9 dons, segundo a soberania de Deus e a vontade dele, ele vai atuar. Sim. Não é porque eu tenho um dom. Eu não tenho nada, eu já sou arrogante. Imagina eu ter um dom. É. Só que os profetas do século XXI, eles falam que tem dom. Fala. Mas é engraçado. É muito interessante isso. No capítulo 12 de Romanos, já não fala que o dom é do Espírito. O dom é da pessoa. Mas só o que vai falar lá? Hospitalidade, administração. São coisas que não tem holofote. Não tem. Só tem... É isso aí. É bastidores. É isso aí, bastidores. Aí, mas esse dom não. Aí não. É. Aí não. Então, assim, essa é a igreja. É por isso que nós temos aqui, que você até dividiu comigo ali, nós temos pastores com caixão da caveira. Tem mesmo. E não são pastores pequenos. É, grande. São um cara grande, gigante. A gente fala isso com felicidade, não com tristeza. O que esse homem responde a nível de gente que está atrás? Muita gente. Quantas pessoas não devem estar sem sentido, interrogações, perdida, mediante o que esse líder, não vamos falar aqui por uma questão de ética, está fazendo. É verdade. E eu estou falando desse, mas tantos outros. Muitos, pô. Você está entendendo? Quantos outros? Então, e no final do bojo, só tem 2 coisas que vai ser atendido. Dinheiro e poder. Só. Mais nada. Quando o dinheiro e o poder fala mais alto do que o evangelho não tem a capacidade de transformar. Voltando ao assunto lá atrás. Não transforma. Ele não transforma. Ele não faz o que fez com o Fábio Gonçalves. Ele não faz o que fez com homens lá atrás. Ele não faz. Entendeu? Então é isso, meu amigo. Eu acho que o senhor falou agora que algo me remeteu no passado sobre transformação, né? Eu, quando ia, isso aí em 1990, frequentava determinadas igrejas assim, e eu sempre via essa questão profética. Era de. Vou até falar o nome da igreja que nem existe mais. Igreja Pentecostal Ana Batista. Não existe mais. Muitos anos. 92, 94. Mas ela tem ainda no sul. Era em Nova Iguaçu. Era muito pequena, mas existia um momento em todo culto onde era um momento profético. Então as pessoas faziam uma roda no meio do culto, onde o pastor ia pro meio e ele pegava um cajado. Eu lembro disso como se fosse agora. E ele começava ali a orar, orar em línguas ali, e começava a olhar para um e... As pessoas estavam naquele culto esperando esse momento. Por que eu tô falando isso? Me remete muito ao quê? Volta ao termo, cartomante cristão. É o momento, então, que ali a entidade, no caso ali, ele está se colocando como Espírito Santo, o que Deus está falando, Deus agora, aquele momento que ele faz aquela roda, que ele bota aquele cajado, que ele bota aquele filme que agora que Deus vai falar com você. Eu te digo isso, aquilo, a sua doença é ser sensado, você, o seu dinheiro é ser sensado. Então, e isso na década de 90, 90 e pouco. Ao mesmo tempo, eu frequentava outras igrejas que aí, né, tinham a palavra, não tinha nada, e não era porque era sensacionista, porque era aquilo ali. Palavra de Deus, Jesus Cristo, transformação, arrependei-vos. Era isso. Então, uma boa parte da minha adolescência, eu vivi esquisito. Aí eu buscava onde? Na filosofia. Aí começava a estudar filosofia. Eu falei, que esquisito, psicologia. Por que os caras estão fazendo isso diferente? Aí minha família toda é católica, meus pais, né? Minhas irmãs e tal, igreja católica. Então, entendeu? Eu fui buscar. Por que eu tô falando tudo isso? O meu despertar, na verdade, foi quando eu comecei a buscar para tentar entender. Aí, cara, como é que começou isso aqui? Entender a história da igreja. E isso é algo que foi se perdendo. Tipo assim, como é que começou isso aqui? Peraí. Da onde que veio isso aqui? Por que esse pentecostal, então, é dessa forma? Por que isso aqui, esse presbiteriano é assim? Por que esse batista é tradicional dessa forma? Porque
Sabe essas questões de... Peraí, porque Lutero lá atrás, peraí, qual foi a confusão que Lutero entender o ponto inicial de onde que veio até onde que nós chegamos hoje? Estamos em 2025. Você falou de denominações. Se puxar aí, quantas denominações não existem hoje? E foi se perdendo. O senhor acha que essa perda gradativa da palavra de Deus em si, estritamente a palavra, foi se perdendo? Isso aqui está se perdendo. O que tem hoje são técnicas realmente muito mais programação neurolingüística, coach motivacional, estratégias para encher culto, estratégias para mexer com as emoções das pessoas, mas não tem absolutamente nada a ver com conversão, né? É como se fosse um clube, área VIP, fechada. Há um termo que no nosso meio ela tem sido muito batida, inclusive na minha denominação e na sua. Você é Assembleia de Deus, né? Que diz o seguinte: eu não sou religioso. Ah, sim. Eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Eu sou reformado. Tem essa fala. Eu fico olhando o cara falando isso. Aí eu fico pensando, o Tiaguinho. Tiaguinho é o meio-irmão de Jesus que escreveu a carta, a epístola de Tiago. Sim. E aí Tiago se mexendo no túmulo, ou seja, onde ele deve estar. E Jesus olhando esse tipo de discurso da nossa geração, entendeu? Se ele tem senso de humor, no mínimo ele deve rir. Se a própria Bíblia fala que a boa religião, se a boa religião, a palavra religião vem do latim, de religar. Religare, Religare, ou seja, o que eu vou esquecer aqui, eu esqueci o termo aqui no grego. Podia até buscar aqui. Mas é creto, alguma coisa desse sentido. Da palavra religião. Que ela não é somente um termo de religar, mas é uma normativa de situações que leva você à conduta e ao respeito e ao comportamento ao ser divino. Se você perde isso, você perde o teu culto, tu perde a identidade com Cristo, tu perde tudo. Então me parece até uma fala de Satanás um negócio desse. Porque quando o cara fala que eu não sou religioso, ele só aponta para a questão indumentária. E outra, ele muda a semântica da palavra. Porque o que ele fala, eu não sou religioso, Jesus vai falar de hipocrisia. Hipocrisia. Então, que a palavra religião, religiosidade, entendeu? Eu sou religioso, você é religioso. Sim. Porque nós permitimos que a identidade de um ser que não está mais aqui, mas acreditamos que está vivo, está em mim. Sim. É o que Paulo diz. Sim. E isso me leva a uma norma de conduta. O mundo não me conhece, não é pela minha língua estranha. Não é pelas minhas performances e peripécias. O mundo me conhece pelos meus valores graníticos, morais, éticos e espirituais. Isso é religião. Sim. Isso é religião. Faz um corte disso aí, pode fazer. Com certeza, é verdade. Isso é religião. Você tá me entendendo? Agora, eu usar a religião como norma de batida, eu impor alguma coisa em você daquilo que eu não vivo, Jesus vai chamar de hipocrisia. Que é o que os fariseus e toda a cúpula sacerdotal faziam lá atrás. Mas aí, como houve uma repressão na década de 60, quando começou o boom da Igreja Evangélica Brasileira, para cá, e tudo estava voltado o quê? A roupa, algumas normas de... Eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus que não podia jogar bola. Isso, a Assembleia de Deus do Castelar. Um monte de amigos meus foram excluídos e estão afastados até hoje. Por conta disso. Por conta disso. De roupa, de... Não, de futebol. Todo mundo amava jogar futebol, cara. E eu parei de jogar bola. Hoje eu tô com um problema pulmonar quase que irreversível, cientificamente dizendo, porque eu vivi uma vida de ociosidade por muito tempo. Jesus amado. Se eu fizesse exercício, se eu tivesse mantido uma partida de futebol durante 2 semanas, esse é o radicalismo. Isso é uma hipocrisia. Sim. Entendeu? Muitos pastores proibiam a televisão no início da década de 90, mas na casa dele tinha. Isso é hipocrisia. Um pouco a internet também, quando lançou a internet. Vamos aqui falar aqui, o Davi Miranda. Sim. Davi Miranda, o líder da Deus Amor, Davi Miranda proibia a televisão. Em todas as casas, mas tinha um programa de televisão. Hipocrisia.
E isso é Isso é hipocrisia. hipocrisia. O que Jesus combatia. É, Falava exatamente. exatamente sobre isso. Então, assim, mudaram a semântica da palavra. Agora, voltando. Bom, respondi isso? Sim, com certeza. Sobre a questão da trajetória do fenômeno da década de 80 Sim, pra cá. pra cá. E toda essa questão dessa sede pelo místico, Pelo místico. É pelo uma sede. transcendental, há uma isso aí. sede. Culto profético. É o culto da... Opa. Isso aí é assunto para horas. Você sabe por quê? Vou falar aqui das facções. Facções criminosas. A primeira facção foi a Falange Vermelha. Nasceu lá na Ilha Grande. A Falange Vermelha, ali na Ilha Grande, ela tinha... para quem não sabe onde ela é grande, é um lugar paradisíaco, mas que havia um presídio, o Hugo sabe muito bem disso, que era um lugar horroroso, né, cara? Horroroso. E nesses presídios não ia somente ladrões de banco, não ia traficantes, até porque traficantes é até muito difícil nessa época. Esses tipos de roubos comuns que existem na sociedade. Para lá também ia muitos presos políticos, na época da ditadura. Então, esses presos políticos, que era bem intelectualizado, juntamente com os criminosos de alta periculosidade, criaram uma normativa para eles poderem se blindar mediante a crueldade que havia dentro dos prestadores de serviços, servidores públicos que tomavam conta deles lá. Sim. E também acabar até a matança entre eles, e eles criar uma norma conduta. Da Falange Vermelha nasceu o Comando Vermelho. Sim. A Falange Vermelha acabou e entrou o Comando Vermelho, já no finalzinho da década de 80. Qual era a religião primaz da Falange Vermelha e do Comando Vermelho? Candomblé, a Umbanda e a Macumbaria. Então eles viam, eu lembro como criança, adolescente, quando a gente via um bandido, a primeira coisa que a gente identificava eram as guias. Mesmo. Eram as guias. Quase todo traficante fazia na o corpo fechado, não sei o quê. Tinha aquelas guias vermelha e preta, branco e azul era Iemanjá. Nossa. Era isso. Isso aí. Era isso. Começa-se a virada do jogo da década de 80 para 90, a massificação de pessoas convertidas. A igreja começa a aparecer a nível de identidade para a sociedade. Sim. Ali, na verdade, a igreja católica perde a mão, né? E a igreja começa a ter uma identidade na sociedade. Vem a década de 90. Toda essa turma, que era da Umbanda, Candomblé, Macumbaria, bababá, toda essa turma começa a ser o alvo do nosso ataque a nível de evangelismo. Já pegamos a parte da sociedade, agora vamos neles. E há uma massificação de pessoas convertidas dentro desse eixo. Umbanda. Quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro que a gente fala, essa foi mãe de santo, essa foi verdade. filha de santo, e que hoje estava dentro da igreja. Na nossa época, na década de 90, o que se enchia dentro dos púlpitos não era de mensagem, era testemunho. Tinha testemunhos até absurdo, o tio Chico. Quem não lembra aqui do tio Chico, né? Foi 70 vezes, ele morreu, ressuscitou 200 vezes, tomou 30 tiros de fuzil. Eu até brincava e falei assim, pô, como é que eu vou contar meu testemunho com um testemunho desse? Um cara desse é invencível. Entendeu? Só que aí vem um porém. Tu lembra que eu falei da irmã Marlene? Sim. Semi-analfabeta, a igreja evangélica naquela época, ela não tinha conhecimento. Ela avançou no peito na raça. Qualquer sociedade, qualquer grupo, qualquer... seja ele grupo minoritário ou majoritário, desculpa aqui o gaguejamento, qualquer grupo, se não houver uma estruturação dogmática, esse grupo vai acabar lá no final, cada um tendo uma hermenêutica própria para a interpretação da sua salva-conduta espiritual, e seja ela no que ela vai caminhar. Interessante. A igreja evangélica, ela cresceu dessa forma. Não cresceu, não, ela inflou dessa forma. Tinha pouco conhecimento, e ela cresceu com o parâmetro de um piso totalmente instável, que é o piso do transcendental, do sobrenatural. Sim. Eu tenho todas essas credenciais. Mas se você chegar para mim e falar assim, irmão, Deus falou comigo e eu voei na asa do anjo. Eu, com todas as minhas credenciais, eu tenho que, mediante ao olhar e crivo bíblico, eu tenho que pegar e ficar calado. Como é que eu vou questionar algo que você está falando assim, Deus me falou?
Eu voei na asa do anjo. Eu posso até rir por dentro, duvidar. Mas questionar, eu estou mexendo aqui num parâmetro que eu não tenho alcance. E as pessoas enxergaram isso. Enxergaram. Sim. E aí cada um foi criando uma vida transcendental e individual para cada um. E ainda com essa sede, o carioca tem essa pegada. Nós somos um povo miscigenado, português. De todo o povo europeu, o povo português é o povo mais místico. Baixada Fluminense é muito cigano. Muito. Cigano, a galera que anda por ali. Tá, Sim, tem então, tudo. é um povo tudo. muito miscigenado nessa área. Então, criando um corpo de sociedade, nós temos uma bomba atômica na área espiritual. É verdade. Uma sede pelo místico e pelo transcendental e uma sede quase que nula pela palavra de Deus. É a palavra. Aqui nesse lugar aqui mesmo, aqui em Búzios, que eu conheço muito bem, toda essa região, eu já preguei aqui em igrejas que eu acabo de pregar e eu prego mais ou menos. É meia boca. Você tá entendendo? Eu acabo de pregar, o pastor fala assim: ah, Deus abençoe, uma ótima palavra, agora vamos para as visões e revelações. E aí o cara pregar 40 minutos de visão e revelação. É isso aí. É isso que eu tô falando. Aqui, eu tô falando aqui. Isso aí. Aí eu até brinco, né? Eu até brinco com o pessoal. Dá vontade até de falar o nome. Eu não vou falar, eu não vou falar. Mas assim, então você vê o nível que nós estamos vivendo. E as pessoas que estão ali, na verdade, na busca disso aí, elas querem aí eu vou, revelação. Para me fechar essa parte aqui, eu não respondi não, tá? Eu só mostrei o caminho dessa miscigenação, desse caminho, vou usar um termo técnico, dessa perícope social aqui no Rio de Janeiro, dessa estrutura de sociedade. Esse povo foi evangelizado, porém ele não foi transformado. Sim. Não é transformação comportamental, é transformação espiritual. Quando não há uma transformação espiritual, entendeu? Você pode até caminhar com Jesus, entendeu? Mas você vai sofrer muito mais que quem tem transformação pela palavra de Deus. É verdade. Entendeu? Porque a transformação espiritual, qualquer tipo de voz, você não tem discernimento. Não tem discernimento, é isso aí. O que falta em nós é discernimento. Nós não sabemos mais o que é performance e o que é unção. É isso aí. A gente não sabe mais o que é unção e o que é performance. Basta o camarada chegar aqui, eu posso me aproximar do microfone aqui? Claro. Basta o camarada chegar, a paz do Senhor Jesus. Esse tem unção. Aí vem eu, paz do Senhor! Ih, esse aí tá arrebentado. Então a gente não sabe mais o que é performance e o que é unção. Verdade. Discernimento. É verdade. É isso aí. Você tá entendendo? E é bíblico. Interpretação. Daí uma questão que eu trouxe num podcast aqui, na verdade, num quadro que eu fiz, chamado Crente que Entendeu, que eu trago aquela passagem onde Saul tenta falar com Samuel, né? Esse amor, né? E que ele é enganado pela bruxa, né? E aquilo ali virou uma questão, né, de interpretação da época. A galera fala assim, que uma galera até se eu não me engano aí, mais da kardecista, isso aqui que eles falavam que usam, né? Não sei se é Chico Xavier, desculpa a ignorância dessa parte, onde eles acham Allan Kardec. Exatamente. Que fala que... Na verdade, o nome dele é Leon Hipólita. O nome de Allan Kardec é Leon Hipólita. E aí ele fala... Allan Kardec era um médico alemão que morreu séculos antes, e ele tomou emprestado esse nome, ou um demônio transliterado, migrado com esse nome de Allan Kardec, e migrou com esse nome para Allan Kardec. Então, eles falavam nesse Allan Kardec no sentido de que receber o espírito e escrever, e que eles usavam base bíblica. Que, por exemplo, duas bases bíblicas que eles tinham era a de Jesus e João, né? Sim, Jesus e João. A fala que Jesus fala de Elias, né? Elias vem em João. É isso aí. E a 1 Samuel, capítulo 28. Exatamente, que ali ele estava falando com quem? O Samuel que voltou e que estava ali falando, que me trazes aqui, aí vai pegando, quer dizer... E quantos... O que você acha? Não, de engano, ué. A mulher sabia... Você acha isso? Não, acho. Não, você tem certeza? Assim, pode ser, pegou ali... Não vai dar tempo a gente... não dá tempo, mas... Não vai dar tempo, porque já foi 1 hora aqui. Já, nossa senhora, mas é... Mas assim, a minha monografia foi desse texto.
Caraca, olha aí. A minha monografia. E eu provei por A mais B, pra mesa, na época, que ali não houve nenhuma manifestação demoníaca, não houve nenhum tipo de atividade espiritual e que, na verdade, aquela necromância ali era uma estelionatária. Que ela conseguiu até mesmo enganar o narrador, provavelmente, dentro da tradição judaica. Quem escreveu o livro de Samuel foi Jeremias. Sim. Entendeu? Até porque Samuel já estava morto. Ele escreveu parte. Sim. E aí, 1 Samuel, parte de 1 Samuel e 2 Samuel, até porque essa divisão não existia até então. Uhum. Essa divisão foi agora no século XIII, século XIV, século XV. Divisão de capítulo e divisão por versículo. Então, essa divisão é agora. É um pouco atual, mediante a historicidade da estrutura textual. Mas isso era um livro unigênero. É um livro único, isso. Sim. É um livro único. Sim. A palavra assim, é monecultural, Sim. que é um livro único. Sim. Que é mexer só com a unidade cultural e histórica dentro da estrutura do texto. E a construção dessa passagem é nítida, de estelionatário. Sim. Sabe o que o Datena falou um dia? Rapidinho, vou abrir uma aspa Não, aqui. mas... Datena falou, pegou uns 15 anos atrás, prenderam um cara, maior estelionatário do Brasil. E aí o Datena tá rasgando o cara. Aí quem tava do lado? O Palumbo, que é hoje deputado federal. E o Palumbo com a mão no pescoço com o cara assim, o cara de cabeça baixa. E os Datena falaram, isso é um lixo, isso é não sei o quê. Aí o Palumbo, muito educadamente, Datena, posso chamar uma palavra? Claro, delegado. Meu irmão, tudo que o senhor tá falando tá certo, mas uma coisa eu vou dizer pro senhor. Só existe esse cara aqui porque do outro lado do balcão tem alguém querendo ganhar vantagem. Só existe o estelionatário porque alguém lá do outro lado, ele vai mexer sempre naquilo que você tem sede. É isso aí. Aquela mulher... Saúl tinha sede de quê? Sede de ver. Queria falar... Perdeu a conexão. E detalhe, ela falou tudo aquilo que Saúl queria ouvir. Queria ouvir. Ela viu, cara. O narrador falou que apareceu. Porque ele ouviu esse testemunho de alguém. Exatamente. Então ele foi fiel àquilo que ele ouviu para poder escrever. Isso aí. Que é Jeremias, provavelmente. Entretanto, olhando a estrutura do texto, entendeu? Ela vai falar, estou vendo subir alguém. Aí ele fala, é Saúl? Ele vai falar. É isso aí. É Saúl? É isso aí. Ele já vai entregando. Ele já vai entregando. Tudo o que ele quer. É basicamente o que acontece hoje. Acontece. Rapaz, você chega lá... Cara, se eu fosse para entregar visão e revelação assim... É porque isso é uma técnica, sabe, de leitura fria, né? Leitura fria. Isso é uma técnica chamada leitura fria. Se eu puder... Se quer falar um pouquinho? Pode falar sobre... Exato. Leitura fria. O pessoal acha que aquilo ali tem profeta. Que profeta de quê? Sim. Cara, olha... E quem é do gênero, entre homem e mulher, as pessoas mais vítimas disso? As mulheres. As mulheres. Porque as mulheres são mais sensitíveis. Ela tem já uma inclinação, posso dizer com tranquilidade, as mulheres têm uma inclinação espiritual muito mais favorável do que os homens. Sim. E aí, automaticamente, passa a ser vítima dessa turma. Sim. A mulher, ali foi uma prática de charlatanismo muito forte. 1 Samuel 28. Sim. Entendeu? E aí tem outro detalhe, meu amigo. Quem é Satanás no Antigo Testamento? Para o olhar do judaísmo. Quem é Satanás? Posso fazer uma rápida perícope aqui? Por favor. Satanás, a palavra Satã, ela aparece uma vez em Zacarias, uma conversa cósmica, cheio de dúvidas, lá no livro de Jó. E Deus, numa reunião dos seus filhos, e aparece Satanás andando. E aí Deus fala assim, o que é que tu... Poxa, uma conversa estranhérrima. Porém tá lá. Poxa, nós acreditamos. E a gente tem que olhar o seguinte, quem escreveu Jó, qual era o período que ele escreveu? Ou seja, é um período remoto. Se Jó escreveu esse livro, mas existem outras possibilidades de outros autores, entendeu? Que escreveu o livro de Jó. E que ponto? Qual era o ponto de contexto? Existe a possibilidade que na época de Jó não havia nem escrita conforme nós conhecemos hoje. Ela poderia ser uma escrita ainda de desenvolvimento, a escrita de forma literal, mas poderia ser cuneiforme. Então, ou seja, ou pictografada, que traz uma margem de interpretação muito mais complexa.
Então esse capítulo 1 e capítulo 2 já é estranho. Temos a história da cobra falante. Sim. A serpente. Entendeu? E diz Gênesis capítulo 3. E Jó também vai falar alguma coisa que podemos reinterpretar. Reinterpretar que poderia ser Satanás. Fora isso, não temos mais quase nada. Quem era o inimigo do povo de Israel? O inimigo do povo de Israel não era espiritual. O inimigo do povo de Israel nunca foi Satanás. É isso que eu ia falar. Nunca teve essa. Os inimigos de Israel eram as nações vizinhas com as suas práticas religiosas, que afrontava e infringia a Deus. Era literalmente isso. Sim. Não tinha essa questão eles não tinham acesso a essa informação. Não, sim. Agora, isso fazia que Satanás era inexistente? Claro que não, ele sempre existiu. Aí alguém vai dizer, não, mas em Ezequiel 28 vai dizer, ali é uma interpretação nossa. É isso aí. Porque ali está falando literalmente do rei de Tiro. Não, mas Isaías 14 é uma hermenêutica e um pardês judaico, é uma interpretação. Interpretação. Aí chega lá, Antigo Testamento, agora é Jesus. Eu amo Jesus, cara. Aí Jesus vem quebrando tudo. É isso aí. Aí, de todos os 35 milagres, eu fico até empolgado. Dos 35 milagres que Jesus produziu, pastor Hugo, dos 35, teve 6 que o povo de Israel falou assim, nunca vimos tal coisa em Israel. Sabe qual foi? Quando ele expulsou, quando ele teve a prática de exorcismo através da autoridade da palavra. Seja ele do demônio de Gadá, seja ele em qualquer outro tipo de atividade. É verdade. O que Jesus está mostrando? O seu inimigo nunca foi as nações vizinhas. O seu inimigo tem personalidade. O seu inimigo é espiritual. Ele é algo altamente forte, adversário. Então, assim, Jesus mostra através dessa atividade, que no Antigo Testamento, teve ressurreição? Teve. Teve pessoas que foram operadas de cegueira? Teve. Teve pessoas que foram operadas de surdez? Teve. Teve pessoas que foram curadas de lepra? Teve. Teve pessoas que... Criança voltando, ressuscitando? Teve. Teve ressurreição? Teve pessoas que já estavam mortas, caiu em cima de uma caveira e ressuscitou? Teve. Mas manifestação demoníaca, e essa manifestação ser repreendida através da autoridade da palavra? É verdade. Nunca. Toda a civilização judaica, do alto escalão, os sacerdotes, os fariseus, a cúpula oraram e falaram assim, nunca vimos tal coisa em Israel. Quando eles se reuniram, para tentar construir uma possibilidade de matar Jesus, a primeira coisa que eles falaram foi isso. Como é que nós podemos impedir esse homem? Esse homem opera maravilhas e tem autoridade sobre os espíritos. É verdade. É bonito demais, né? Pode mais. Meu amigo, ele tem autoridade sobre o espírito. Eles falaram isso. E tem outro detalhe. Como é que eles operavam nesse campo espiritual antigamente? Através do misticismo. Misticismo da onde? Cabala. Agora chegamos na Cabala. É isso aí. Eles operavam e não tinha resultado. Isso aí. Jesus fala assim, não precisa de Cabala. Se nós formos... Posso? Presta aqui. Se nós utilizarmos isso aqui, através do nome de Jesus, todo o poder será operado, toda a autoridade. E aí entra lá Mateus 10, versículo 1. E vendo Jesus, os 12, o chamou. E Deus, a autoridade. A palavra ali, autoridade, não é dínamos, que seria poder. Sim. É exousia. Autoridade. Autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Aleluia. Jesus veio realmente para transformar. E aí a gente vê um tempo onde não se prega Jesus mais. Sim. Não se prega transformação. Sim. Duro. Muito forte, a gente falou até agora. O tempo voa mesmo. Como é bom falar a palavra de Deus. O senhor falou de termos aqui que me lembrou interpretação, né? A gente vive um tempo que é difícil interpretar, as pessoas interpretarem mesmo, né? Olha que
coincidência. A gente está falando sobre essa questão Sim. da sua tese aí, né? De Saul, essa questão específica. Né? Sim. Sim, mas é de interpretação. Né? Voltando lá, a uma outra motivação que faz o narrador não cravar, porque o narrador em nenhum momento ele crava. Eu amo o escrito dessa história, é que ele não é tendencioso. Ele não joga a sua opinião no texto. É isso aí. Ele não joga. Ele é fiel àquilo que ele ouve. É isso aí, é que ele ouve. O que ele ouve. Aí alguém vai dizer, não, mas tá escrito. Não, ele escreveu aquilo que ele ouviu. Então isso foi fiel. Ele não colocou a sua opinião dentro da estrutura do texto. O que ele achava, o que deixava de achar. Você tá entendendo? Não, e muita coisa que é interpretação, na verdade, o senhor falou agora, me lembrou. Muita coisa que a gente às vezes quer pesquisar, eu pelo menos sempre gostei, de questões realmente até de tradução mesmo, né? Tem lá uma questão lá, por exemplo, que eu ia gravar depois um vídeo falando sobre isso, sobre os corvos alimentando Elias e tal. Sim. Né? Que tem uma interpretação que, na verdade, vai falar que a palavra ali foi trazida como corvos, o bicho, o corvo, né? Alimentando, levando. Pode dizer ali que era um grupo. Era um grupo de pessoas ali com um tipo de facção que dava essa nomenclatura de corvos. Que eles passavam ali pelo deserto. Sim. Até pela questão da vestimenta. Da vestimenta, tudo, que eles estavam levando alimentos, vendedores estavam atravessando, que Sim. de qualquer forma, na verdade, roda-se, mas que Deus estava ali. E tem também a da pigmentação da roupa, porque geralmente no deserto, no ambiente hostil, climático que existe ali, usar roupa preta é maluquice. Porque é a roupa que atrai o maior tipo de condição de calor. Entendeu? O branco, geralmente é o que é mais usado, ela repele essa situação climática, ou seja, você sente menos calor do que com uma roupa preta. Sim, sim. E aí, por conta desse segmento, é uma veia, não dá para afirmar. Sim. Por conta desse tipo de segmento, entendeu? E eles utilizar essa roupa de pigmenta preta, aí eles apelidaram, tipo um apelido de corvos. Né? Mas essa questão de corvos era uma coisa. Como é que eu posso dizer? Como se estivesse utilizando ali de uma forma de implicância, de zoação. Sim. Entendeu? São pessoas malucas, né? Pra usar de preto. Doido de preto passando por aí, mas quer dizer, aqui é traduzido e entendido para as pessoas como um animal mesmo, né? Assim, né? Que levava. Então, são esses detalhes de coisas assim que você buscar no hebraico. Peraí, na pesquisada, hoje em dia tem pode pesquisar de tantas formas, né? Não era como antigamente, né? Sim. Então, de traduções específicas, de coisas específicas que você conseguir estudar e analisar, aí que a gente volta ao termo, né? Interpretação bíblica. O senhor sempre teve essa sede de interpretar, porque o senhor tem curso, queria que o senhor falasse um pouco assim sobre hermenêutica, explicar um pouco assim que o seu curso, os seus livros, essa parte onde o senhor desenvolve esse trabalho, né? De interpretação bíblica, exegese. Afinal, o que é exegese bíblica? Rapaz, na verdade, o primeiro ponto que a gente deve observar é qual é o tipo de desenvolvimento de interpretação que é ensinado no nosso seminário. Certo. Eu tive a felicidade e a infelicidade de estudar, eu fui pela Batista do Sul. Sim. Por que a felicidade e a infelicidade? Porque eu quase morri espiritualmente na Batista do Sul. É mesmo? A Batista do Sul e a Bennett são seminários assim, topérrimo, mas só que eles trabalham com o campo neoliberal, que é um campo da teologia. Sim. O que é o neoliberalismo? Alguém, quando fala neoliberal, acha que é roupa. Neoliberalismo, ele vai trabalhar em desmistificar, entendeu? A autoridade das escrituras sagradas, entendeu? Toda essa questão que nós acreditamos em inspiração, que a Bíblia é inerrante, há uma infabilidade nas escrituras sagradas. O neoliberalismo, ela pega e destrói tudo isso, criando situações, por exemplo, não existe 35 milagres de Jesus no Novo Testamento, parte são mitos, parte são parábolas. As operações implicadas no Antigo Testamento, ela tem uma implicação muito mais deísta do que teísta, e aí tem que entender o que é teísmo e deísmo. Então o neoliberalismo, ele vai transformar a nosso livro espiritual, no livro que é a base da nossa fé, num livro histórico.
Sim, Estou botando aqui bem para que as pessoas sim. possam entender. Estou tentando ser simples dentro desse segmento. Porém, a parte histórica do neoliberalismo, ela é... Quem falar que ela não é top, realmente ela é muito top. Só que você ter a maturidade para filtrar ou não, esse aí é o quê da questão, entendeu? Entretanto, existem 3 tipos de linha teológica que é desenvolvida no Brasil. Quando eu chego para um cara, eu vejo que o cara está querendo arrotar alguma coisa, aí eu pergunto o cara e falo o seguinte: vamos lá, qual foi as suas impressões quando você me viu? Eu não tenho cara de pregador. Eu não tenho voz de pregador. Não tenho perfil de pregador. Não me visto como pregador. Não ponho calça apertada aqui no tornozelo. Não tenho topete. Tem esse negócio agora. De 200 centímetros pra cá. Você tá entendendo? Não uso relógio chamativo. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que passo desapercebida em qualquer lugar. E o que mais me faz eu ficar comum é a minha voz. A minha voz não é uma voz de pregador. Então, quando o cara me vê, ele acha que eu sou E eu também não vendo essa imagem. Sim. Mas ele acha que eu sou um pé inchado aí de qualquer lugar. Entendeu? E eu já entendendo essa leitura, eu já me faço ainda pior, mais bocó ainda. Aí quando o cara vê que ele tá inchando muito, eu falo pro cara, meu amigo, qual é o teu segmento teológico? Aí geralmente, 99% o cara vai falar assim, eu sou arminiano. Aí eu já ponho a mão na cabeça assim. Ou então, porque ser calvinista hoje também é fashion. É fashion. O meio assembleano, o cara tem cara aí que eu sou calvinista. Aí eu chego pro cara e falo, meu amigo, eu não tô te perguntando qual é o teu segmento no campo da soteriologia ou a martiologia. Porque a área arminiana e a área calvinista, ela só vai trabalhar dentro dessas duas. Podemos até aqui, com muito gosto, botar até antropologia. Entendeu? Mas é mais salvação mesmo. É só salvação e pecado. Salvação e pecado. Foi escolhido, não foi escolhido. É predestinado, não é predestinado e acabou. Mas o segmento teológico é muito mais além disso que eu perguntei. Qual é o segmento teológico neopentecostal e assembleano? Se perguntar isso, a maioria não sabe. Qual é o nosso segmento? Fundamentalista. Esse é o nosso segmento. O que o fundamentalista vai ensinar? Vai ensinar as bases que é ensinada ali no seminário básico. A fundamentação da regra, a fundamentação da regra do RI, regime interno denominacional, regime interno da denominação, a sua historicidade, como que ela começou, como que ela trabalhou. Aí vamos lá pelas cadeias sistemáticas. As cadeias sistemáticas de um básico fundamentalista, ela é quase que cronológica. Deus, primeiro didática, depois Deus, que é Theo, depois é Kyrios, Jesus, Cristologia, depois Espírito Santo, Pneuma, depois Antropologia, o homem, doutrina do homem, depois o homem cai, a martiologia, depois o homem é salvo. Adão, onde tu estás? O primeiro missionário da Bíblia Sagrada, o próprio Deus, buscando Adão. Você acha que Deus estava perdido de Adão? Adão, onde tu estás? Soteriologia. Agora, soteriologia, o homem é regenerado. Aí vão todo esse segmento. Aí vem as ferramentas, homilética, hermenêutica, ética, teologia pastoral. E aí vai até chegar onde? No plano de fundo e escatologia. Essa é a base da teologia fundamentalista. Ela vai te fazer você ter uma identidade denominacional fundamentalizada na vida espiritual, na vida ética, na vida moral. A reformada, ela segue isso somente que ela vai ter, que é o que funciona, o sistema administrativo episcopal, que é a presbiteriana, a metodista do Brasil. Aqui o pastor que eu falei que foi assassinado, o pastor Camp, ele era da Nova Vida. A Nova Vida trabalha com o sistema episcopal também, que é o segmento radicalizado aí pela reforma. Entendeu? Então, sim, tem todo esse segmento. O neoliberalismo, ela não é uma formação doutrinária que avança dentro da igreja.
como normativa eclesiástica. Porém, ela é aplicada na sua base fundamental nos seus seminários. No seu seminário, o senhor saiu como? Eu saí, nos meus primeiros 2 anos, eu morri. E graças a Deus, quem me salvou do seminário foi o Monte, mano. É mesmo? Porque nos 2 anos ali, o pessoal sai dali. Não, eu comecei a acreditar que a cobra realmente não tinha falado. Entendeu? Porque o que acontece? É como se você descobrisse a pólvora. Né? Você vai vendo. Caramba. A primeira coisa que é atacada, o dízimo e oferta. Ah, sim. Eles vão pegar a base de... Sim. Então são coisas que você tinha como base fundamentada. Sim. E aí quando eles mostram, eles vão mostrar para você destrinchado dentro de uma ótica temporal. E vai... Pega lá Malaquias, não sei o quê. Não, Malaquias falou só para aquele momento, temporal. Isso aí. Mas eu entendia atemporal, que aquilo ali servia até para os nossos dias. Sim. E aí entra uma grande crise. Mas aí se você me pergunta, esse texto é temporal ou atemporal? Para mim é os dois. Posso te dar um exemplo aqui, a nível de interpretação? Sim. Qual é a nossa maior base de fé litúrgica que nós temos no Novo Testamento? É 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, e na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, papai, essa é a nossa base, sim. Que é o capítulo da ceia do Senhor. É ali que a igreja se derrama. Sim. Não é verdade? É verdade. Mas pega o versículo 22 em diante. Não, pega o versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 11. Vai falar o que ali? Que a mulher, ela tem que ficar calada na igreja. Começa. Não pode usar véu. Não pode ensinar. Então, o que é temporal e o que é atemporal? Isso é uma boa pergunta, né? Afinal, a mulher pode ou não pode ensinar? Exato. A mulher pode ou não pode ser mas pastora? Aí o texto está falando. O que é temporal e o que é atemporal? Tem uma então, assim, grande você mesmo. ter discernimento em cima da estrutura do texto, entendeu? Entender aquilo ali é para aquele ponto, aquilo ali é para aquele fora daquele ponto, entendeu? Sem você mexer com bases inegociáveis da fundamentação do dogma da palavra de Deus. A pessoa tem esse discernimento do que é temporal, o que é atemporal. Sim, é sem você mexer, porque se você também pegar o texto e ao seu bel prazer, porque a hermenêutica não é a casa da mãe Joana. Qualquer um interpreta da forma que quer. Ela tem regra. Sim. Ela tem regra. Então eu tenho que pegar essas regras e aplicar de forma correta. E a forma de estrutura. O que me faz eu, com muito pesar, não olhar a forma de interpretação da estrutura das escrituras sagradas é no seu seio, na sua base do seminário. Você está entendendo? Quando você... Aí, eu estou quase 10 minutos para te responder o que é exegese. O bom que eu lembro, né? Glória a Deus, que bom. O bom que eu falo, mas depois eu volto. Não, com certeza. E nós temos a hermenêutica fundamental, a fundamentalista. Hermenêutica, aí o cara vai te ensinar ali os princípios, a fundamentação. Exegese, aí você chega os pregadores, né? Mas a exegese do texto. Isso. Para ter a exegese do texto, você tem que entender a gramática do texto. Você tem que falar grego, ou dominar pelo menos o grego, ou o hebraico. Aí o cara aprende lá no seminário somente o conceito. Só o conceito. Aí ele pega, vou falar isso aqui para vocês. Se vocês querem, no púlpito, qual é o mais importante? Vocês ensinar ou impressionar? É a primeira pergunta que vocês têm que colocar no teu coração. Se você quer impressionar, é porque você quer manter a porta aberta. Correto? Aí você vai impressionar o público e tentar impressionar o público. Se vocês querem ensinar, a primeira causa que vocês vão criar vai ser no pastor, porque o pastor está te levando. Se ele está te levando é porque ele quer uma instrumentalidade diferente, ele quer que o povo seja alimentado. É verdade. Então a primeira causa que você vai criar como impacto, primeiro para Deus, porque Deus, quando você for dormir, ele vai falar assim: meu servo, bom trabalho, tu falou o que eu queria. Depois, no pastor e no grupo, que ajuda ele a tomar conta dessa igreja. E terceiro, a igreja. A igreja nunca pode ser primeira, porque a igreja ali está na condição de aprender. É verdade. Quando você só vai para causar impressão na igreja, tudo dá errado.
Tudo errado. Aí você chega, exegese. Não, então não fale isso. Não precisa causar essa impressão. Entendeu? Você só tem o conceito. Aí você, o grego e o hebraico. O hebraico, o que você se escreve não se fala. O grego, o que você escreve, algumas, 70% ou 80% da palavra, você pode reproduzir. Mas procura saber, primeiramente, antes da exegese, o que é etimologia e o que é epistemologia. A etimologia, já explicando, posso estar continuando? Sim, claro. A etimologia é o desenvolvimento da extração, da produção da palavra. Você pega a raiz da palavra e vai destrinchar ela, dando significado e transliteração. Aí, a epistemologia. A epistemologia é a filologia da palavra. O que essa palavra vai ter como base de filosofia e de significado durante o espaço de tempo. Por exemplo, farmácia, há 300 anos atrás, era escrito com PH. Eu cheguei a pegar agora, na década de 70, 80, PH. E ela transformou-se em farmácia. Farmácia, há 400 anos atrás, ela tinha um desenvolvimento mais místico do que ciência. Algumas pessoas foram mortas nas inquisições que houve na Europa e era farmacêutico, porque se considerava como bruxo. É verdade. Então, assim, ao linha do tempo, você vai ver que houve várias fases. Algumas palavras que são graníticas. O que significava 3.000 anos atrás, significa até hoje. Então, isso é a epistemologia. Então, eu estou mexendo com a palavra. Somente a palavra. Para eu entender etimologicamente, epistemologicamente, e para eu jogar isso para a gramática da exegese. Até porque você falou algo que me lembrou aqui sobre temporalidade, né? Por exemplo, quando se falava, dependendo da cosmovisão da época, quando se falava lá, tá na Bíblia. Sim. Né? Até os confins da terra. Afinal. Aonde que é os confins? Não existia para o pano de fundo das Américas. Não existia a Oceania. E aí? Entendeu? E existia, o que existia? O que era geograficamente os confins da terra daquela cosmovisão? Sim. Então, nós temos um problema textual aí que é Romanos capítulo 2, 12. Tem, né? Tem, porque aqueles que sem lei pecarem, também serão cobrados pelo mesmo. Ou seja, não tinham conhecimento de Deus. Porém, o texto está dizendo ali que da mesma forma vai ter a sua punição ou recompensa. Isso dá a entender que todo ser humano ele tem um DNA de Deus. Um DNA gravado, uma genética de Deus gravado, que o que é certo e o que é errado. Esse conceito moral nasce com qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. E é esse segmento que vai dizer. Como é que você vai falar que sem lei, os maias, os astecas, os incas, mas que se essas pessoas, através da lei e dos seus segmentos de divinização que eles seguiam, praticavam mal, o que é errado, diante de Deus, vão ser punidos. Só para tentar te responder aqui, né? Pode usar. A forma que a hermenêutica não é bem aplicada no nosso meio é porque não coloca-se as ferramentas no seu devido lugar. Esse é o grande porém. O que é ensinado? Hermenêutica, conceito de exegese e tipologia. No seminário é isso aí. Tipologia ou figura de linguagem. Sim. Figura de linguagem, aí bota as 19. Aí o cara sai de lá e fala assim, eu sei hermenêutica. Você tá entendendo? Só que para chegar na tipologia, tem um mar de outras regras e ferramentas para ser colocado. É isso que eu coloco no meu curso. Que é o que é? Método crítico textual, método crítico gramatical, método crítico histórico, método gramatical histórico, método gramatical literário. Tudo isso tá no curso? Tudo tá no curso. E era R$200, eu botei a R$100 o curso. Dá 8 horas de aula, fica 1 ano com a pessoa. R$100, R$9 por mês. A pessoa pode pagar. Vou deixar até o link aqui na descrição aqui desse vídeo aqui. Pode deixar o link. A hermenêutica e os seus desafios em tempo de relatividade. Ou seja, no período que nós vivemos em relatividade como o nosso, o que é verdade virou mentira e mentira virou verdade, automaticamente, a hermenêutica, como ela possa ser desenvolvida dentro desse campo tão estável, social e antropológico que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui... Deixa eu... Respondeu, pastor? Sim.
Eu tenho aqui o entendimento. Bebi água demais, hein? Eu também aqui, ó. Vou ver mais aqui, ó. Vai pegar mais aí. E a água é boa, hein, Marcelo? Aí, ó. Boa, muito boa. Mais uma aí. Eu, olhando para a hermenêutica, aí, qual era o tipo de forma de interpretação que os judeus desenvolviam? O que é que foi desenvolvido para Jesus em seu tempo de infância e os seus 18 anos de obscuridade dentro da história que não foi apresentado para nós? A base de interpretação judaica, da teologia judaica, era o Peshat. Ou melhor, o Pardês. Desculpa. O Pardês, o que é Pardês? Pardês é pomar fechado. Essa é a interpretação. Pomar fechado. E que você tem que entrar nele para poder descobrir. E aí você tem 4 tipos de níveis de interpretação. Anota aí. De graça, hein? Peshat, o Remes, o Dresh, ou Drash, e o Sod. O Peshat é você olhar para o texto. Eu estou aqui pegando a minha cola aqui. Não, tudo bem. Olhar para o texto e ver o que é o simples e o direto. Por exemplo, eu não gosto de pegar cola. Porque eu entendo que tudo tem que estar assim nos meus poros, mas acho que é tanta coisa na minha cabeça. É muita coisa. Que é isso? Entendeu? Eu vou pegar uma colinha e vocês não ficam chateados aqui, não. Já estava aqui no meu celular. O Peshat, ou Pichete, ele é a forma simples e direta para você entender o texto. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um texto que você não precisa de interpretação. Correto? Sim. Abre aí Salmo 91, versículo 1, que eu prefiro esse texto aí para mim, por favor. Por gentileza. Posso abrir? Pode, vontade aí. O Senhor é meu pastor. Salmo 91, vocês aguardam um pouquinho que já vou abrir aqui. Aí vai estar como o Senhor é meu pastor e... Não, aí não, aqui é aquele que habita. Não, sim, eu não sei se é a tradução, a minha... O Senhor é meu pastor e dele... Tradução, né? Ele não faltará, não tá nessa... Eu tenho a questão de... nele nada faltará. Na verdade, não tem nada a ver com coisas. Tem falando da presença dele. Exatamente. Porque a pessoa entende o contrário. Entende o contrário. Porque esse é o nível de sociedade que nós vivemos. Deus é nosso empregado. É isso aí. A partir do momento que ele não dá mais nada, eu não tô mais com ele. Se é meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Exatamente. Vai me dar tudo. Aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o salmo mais conhecido do nosso meio. É o cabeçalho. Esse é um texto que, através do Peshat, você já tem um breve entendimento. Deus vai me proteger. E a sua sombra onipotente, ela vai estar sempre nos orientando para um descanso. Porém, o Remes, ou Rimes, ela pode nos dar um segmento alegórico, analógico, insinuado, entendeu? Até um pouco de simbologia. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Mas para mim aqui, das 3 primeiras, o principal aqui é o Dresh, ou Drash. O Drash vai fazer assim, mas como aí? Quem é esse autor? Onde ele está? Por que ele está dizendo isso? Isso é o... Entendeu? É você buscar, questionar, olhar o texto. Quando você vê alguém pregar um dos 150 capítulos de Salmos, você sempre vai ver a dificuldade daquele que está produzindo e mostrar para o público e para você quem é o autor. Quais eram o livro de Salmos de todos os 66 livros, na minha opinião, é o mais difícil de se pregar. São os textos que são mais diretos. O Peshat, o Pichite. Eles são os mais diretos. Eles são os mais... Você pega salmos aí que pessoas colocam dentro de casa e acham que aquilo está protegendo a vida dela. Bota para-choque, de caminhão do mundo. Isso aí. A Bíblia fica aberta no Salmo 91, Salmo 40, Salmo 40 não. Salmo 23. Salmo 40 ninguém quer, esperei com paciência. Não quer esperar, não. Eles querem as coisas rápidas. Então, é mais ou menos como o Lloyd Jones dizia, um famoso puritano, a Bíblia dá o que você quer. Isso aí. Aí ele vai pegar os textos que vai atender às suas necessidades e vai jogar ali. Aqui,
olhando para essa forma estrutural do texto, aí eu, através do Drash, ou Dresch, eu vou falar o seguinte: quem é esse cara? Aí eu já vou dentro da busca de entender quem é o autor. Aí existe duas linhas de pensamento. A linha de pensamento, a primeira é Davi. E a segunda é Moisés. Porém, no capítulo 90, ela está unificada com o capítulo 91. Então eu já vou entender. Esse livro aqui pode ter uma dúvida sobre Davi. Agora eu vou ver o parâmetro da localização a nível geográfico, onde está essa estruturação. Todos eles vão falar de deserto. Todos eles vão falar de lugar onde não há escapatória, não há proteção. Davi, eu posso até entender que é Davi, porém Davi, será que ele ia utilizar uma base literária de cântico, entendeu? Toda ela formatada para um deserto? Eu acho meio complicado. Aí eu vou ver Moisés. Moisés, mais da metade da vida dele, viveu dentro do deserto. Então eu vou fazendo essas pequenas indagações, chego no final, vou descobrir quem. Quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Aí, olhando agora para Moisés, tem o Sode. O que é o Sode? Que aí é o que a grande maioria dos pregadores do século XXI faz, mas sem utilizar essas três plataformas. O que o pregador faz? Ele chama de revelação da palavra. O que nós, na hermenêutica, chamamos de aplicação da palavra. Hoje, a nossa geração, os pregadores, o que eles pensam? Quando eles estão em casa preparando a mensagem, ou quando quer vir no podcast como esse aqui. Qual vai ser a palavra que eu vou falar em 30 segundos para poder viralizar? Tem muito isso. Isso aí. Porque a nossa geração, ela virou uma geração fast food. Ela quer uma palavra de 30 segundos para resolver a sua vida. É isso aí. Ela não quer uma palavra que se aprofunda e que traga pelo menos um pensamento sobre ela para ela refletir. Não, ela quer uma palavra que ela não necessita de reflexão, mas é que ela necessita de resultado positivo na vida dela. Respostas rápidas para problemas complexos. Exatamente. É isso aí. Rápido e direto. Acabou. Isso aí vira até uma frase de caneca. Problema... Porque respostas rápidas para problemas complexos. Isso aí. Tô todo enrolado de tudo que é lado, mas eu quero a resposta rápida. E é o famoso a fala de 30 segundos. 30 segundos. Cara, é isso aí. Fala de 30 segundos, a hermenêutica não pode te ajudar e nem muito menos o pardês. Não pode. Você tá me entendendo? Falou, me lembrou realmente. Isso daí é muito importante, assim, contextualizar. Quem escreveu esse salmo aqui, qual era a condição, onde é que ele tá? Peraí, Vale da Sombra da Morte? Não, mas peraí, porque ele aonde Moisés está? O que ele necessita? O que ele desenvolveu? Qual é o tipo de dor? Qual é o tipo de interrogação? Existe aqui, cara, uma infinidade de situações. E detalhe, o Salmo 91, que é um salmo muito batido, o Salmo 91, o cara tá no deserto. O cara tá sem proteção, sem preservação, sem alimento, sem água. Nada. Isso aí. Olha só que versículo extraordinário. Nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Exatamente o retrato do seu deserto. O deserto é um local que é onde há vários surtos de doenças epidêmicos. Ele está falando ali de inúmeras situações epidêmicas condicionadas. E nós estamos falando de 3 milhões de seres humanos no deserto, sem saneamento básico. Sem nada. Sem nada, aonde há múltiplas doenças, e ele tá ali. Ainda que seta que voe de dia, peste que anda na escuridão. Eita, Jesus. Isso é interpretação. Isso é interpretação. Que tá faltando mesmo. Ó, hoje eu já vou comprar o curso aí, hein? Ó. Depois você fala dos livros. Não, bom. Apesar que aqui... São 9 livros, né? São 9 títulos. Até como é que o pessoal... Eu falava do livro porque eu entender como é que o pessoal faz pra comprar, localizar o senhor. Hoje eu vou estar ministrando... Hoje, né? Apesar que esse vídeo só vai segunda, né? Apesar que eu tô sentindo que você tá com desejo de colocar rápido. Não, mas respeitar lá o nosso querido amigo Arthur Gadeira, né? Pra dar essa semana aí. Mas eu vou estar ministrando hoje, que é quinta-feira, lá na Adorar, pastor... Eduardo. Pastor Eduardo. E meus livros eu só tô só físico. Eu só tô só com o Lodebar, o melhor lugar do mundo para se viver. Tô com 3 ali, princípio de honra.
quando eu for embora, eu vou em São Paulo, na editora, e vou estar pregando os outros livros lá e seguindo para minha casa. Mas eu tenho 9 títulos. Sim. 9 títulos. Um deles está esgotado, que é a... Ih, rapaz, como é que eu posso esquecer? Pode botar aqui, Marcelo, os livros, por favor? Vai passar pra gente entender aí depois até como é que acha aí o senhor aí nas redes sociais, como é que sim. pra gente localizar aí, que o pessoal vai procurar. Porque... Ó, eu tenho esse aqui, O Deus da Dança, O Deus da Morte. Um título bem interessante. Ele trabalha com o segmento da história ali de Uzá. A arca já estava há algum tempo, né? A arca sempre foi um símbolo de poder, proteção, batalhas de guerra. Esse Deus Jihad do Antigo Testamento estava muito simbolizado na Arca da Aliança, que era uma peça muito comum para a estruturação de culto espiritual, civil e religioso. E aí a recuperação, Davi faz uma mega festa, uma festa maravilhosa, todos dançando, havia cântico, havia tudo, porém estavam carregando o principal peça de Deus de forma errada, estava no boi. É verdade. Deus olhou isso, ele não se importou com a festa, mas ele se importou com a ausência da obediência daquilo que ele tinha ensinado lá atrás. É verdade. Ele pegou o boi, deu uma subida e falou assim, pode tropeçar. O boi tropeçou, Uzá foi botar a mão, até porque qualquer um de nós botaria a mão. Era a louça principal de Deus. Verdade. Como aquilo cair? Humildade. Porém, ele botou a mão e Deus o matou naquele momento. É daí que nós trabalhamos com todo o enredo estrutural. Interessante. O Deus da dança, o Deus de Davi dançando e o Deus da morte. Nossa, interessantíssimo. Pode passar. Vai passar mais um aí pra gente ver. Gente. Esse aí eu tenho um carinho muito especial, o Drama do Tanque de Betesda. É o mais vendido, junto com o Lodebar, com o Princípio de Honra. A história, né, de João capítulo 5, ali daquele rapaz que estava enfermo por 30 e poucos anos. E aí, ao movimentar da água, eu até pego emprestado parte de um entendimento arqueológico do doutor Rodrigo Silva, arqueólogo. Sim, sim. Pego emprestado e põe aí com todas as citações bibliográficas necessárias, biográfica, melhor dizendo, bibliográfica. E aí tem toda aquela dúvida, foi o anjo que moveu as águas, não foi? Se havia algum tipo de atividade de charlatanismo dentro da estrutura de culto, por que que Jesus cura a pessoa naquela conversa? Não, ele fez uma pergunta e isso é muito interessante, né? Qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Exatamente. Né? Ou seja, Jesus veio da onde? Ele veio do local aonde supostamente aquele anjo também estava descendo. Se fosse alguma atividade angelical, entendeu? Primeiro ponto, Jesus ia legitimar esse trabalho que eu havia ali. É verdade. A primeira coisa, Jesus cura e sai de cena na obscuridade. E o mais interessante, as pessoas que estão nesse evento, o evento é de quê? É de cura. O evento é de quê? De milagre. Mas quando o homem é curado, todos vão lá questionar o cara. Isso aí. E aí o enredo da história vai até o capítulo 6, no final do capítulo 6. Eles vão na casa da pessoa. Ou seja, não havia cura nenhuma. Verdade. Então aí todo um trabalho de pesquisa, de estruturação e principal, muito bacana, ensinamento. O livro vai trazer um esclarecimento único. Não há... às vezes alguém vai chegar assim, não, eu entendo dessa forma. A Bíblia não é assim, não, amigo. Eu entendo dessa forma. É granítico. A forma, o texto está ali. Isso aqui é o protagonista. O que eu faço? É só ampliar os horizontes. Sim. E eu posso dizer com tranquilidade, nessa estrutura de texto aqui é granítica. Não há negociação. É inegociável. Ótimo. Passar o próximo então aí. Pode passar o outro. Caraca. Esse aí é o que eu tenho. É o que eu tenho o maior arrependimento a nível de temática, de diagramação. Eu poderia ter sido mais criativo no seu título, e é o livro que eu tenho o maior feedback teológico. Olha. Esse aí, o Jefté e o seu sacrifício. Esse... Ah, tá, desculpa. Não. Me perdoe. Tá bom aqui, Marcelo? Esse livro aqui... Deixa eu chegar a cadeira um pouquinho mais pra cá. Com licença.
Esse livro aqui, o Jeff Terra e o Seu Sacrifício, eu desenvolvo toda a estrutura psicossocial do autor. O protagonismo desse livro aí está escrita ali no livro de Juízes, que é um livro totalmente complexo, né, para desenvolvimento de aplicação, e a suma da realidade estrutural do personagem. Ele matou a sua filha no sacrifício? Sim ou não? Para te responder, compre o livro. É verdade. É um livro extraordinário. Muito top. Essa outra aí. Esse. O que ainda não te contaram sobre o fim dos tempos. Esse aí eu tô. Inclusive, eu vou estar com ele agora em abril. Eu vou estar pregando em Tocantins. E se Deus assim me permitiu, eu já vou estar com ele em mão. Teve um probleminha agora com a editora lá. E é um livro de cunho escatológico. Aí tem todo um segmento. Hoje falar de escatologia é algo complicado. Porque há algumas verdades que para muitos é granítica, ou seja, a Assembleia de Deus, nós, a Assembleia, fala que é pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Pô, beleza. Eu também faço figa, boto galho de arruda e fico torcendo que todo mundo esteja com a verdade. Isso aí. E por eu ser da Assembleia de Deus, eu sou pré-tribulacionista também. Entretanto, o que me traz um pouco de incômodo é como que alguém pode fechar uma verdade absoluta, abraçar uma situação, algo que é para o futuro, é abstrato. E outro segmento. Qualquer tipo de linha de pensamento escatológica não é um dogma. É uma linha de interpretação. Sim. É assim como o arminianismo e o calvinismo. Sim. Os caras fazem um cavalo de batalha e faz daquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. E não é. Tanto o pré-tribulacionismo, pós... Uma discussão, né? É uma discussão. Eu prefiro ficar, e eu fecho isso no livro, eu prefiro ficar com a escatologia de Jesus. Qual é a escatologia de Jesus? Não é nada dessa guerra que nós vivemos no nosso meio. A escatologia de Jesus é, para o mundo ele virá como ladrão, e para a igreja ele virá como noivo. Ponto final. Ponto final. Tá? Ótimo mesmo. É isso. Interessantíssimo. Próximo aí, rapaz. Esse que eu tava tentando lembrar. Esse livro é o mais vendido. Foi o que eu mais vendi, porque foi meu primeiro lançamento. Fundamentos para a Igreja, princípio testado para liderar uma congregação saudável. Livraço. Trabalho muito com uma área administrativa e com uma área histórica, entendeu? Porém, ele está esgotado e eu não sei quando que eu vou estar relançando ele, ok? Ótimo. Sai então aí. A oração do Pai Nosso e a sua metodologia aplicada através do século. Eu falo que, toda hora eu falo que o livro é top, mas esse livro, eu trabalho com aquela palavra, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Eu trabalho só com essa frase, pastor Hugo. O pão nosso de cada dia nasceu essa obra aí com 100 páginas. A palavra dia, ela teria que ter, vou dar esse spoiler aqui, ela teria que ter no seu grego, koiné, original, enfim, ou até esse grego atemporal moderno que nós temos hoje, ela teria que nos dar ou a terminologia dado cronos ou kairos. Sim. Até o kairos ali, que é o espaço-tempo apontado para o atemporal, que é o tempo de Deus, é o tempo fora da estratosfera que nós temos, exosfera, ela poderia se encaixar. Ou uma outra palavra com uma derivação que dá o espaço de tempo. Dia, segundos, minuto e hora. Porém, o termo que aparece ali é epioses. Em qualquer gramática, em qualquer interpretação grega, não aparece nada com espaço de tempo. Aparece a palavra epiose. O que é epiose? No grego, fazendo uma rápida etimologia, quantidade. Muda tudo. Porque quando eu oro e falo assim, o pão nosso de cada dia, eu entendo que Deus vai me dar uma porção de pão todo dia. Todo dia ele vai estar me guardando. Mas quando eu oro, o pão nosso, mediante a sua quantidade, eu entendo o seguinte, Deus me dá uma quantidade hoje, mas amanhã ele não dá. Então cabe a mim administrar a porção que ele me deu hoje. O livro desenvolve dentro desse segmento aí. Interessantíssimo mesmo.
Princípio de Honra, um legado de ser adquirido. Esse livro até o senhor comprou de mim, né? Sim. Um livro de liderança. Que tem ali personagens, né, do Antigo Testamento, alguns do Novo, mas mais do Antigo. Seus erros e acertos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Todo esse antagonismo da peregrinação humana. Eu Muito faço isso, interessante. migro isso para uma realidade. Trago alguns conceitos também cristãos, como dízimo, oferta, Sim, honra, sim. todo esse segmento. E aí nasceu esse título. É o livro que vende demais também, Princípio de Honra, um legado a ser Glória a adquirido. Deus. Da luz para as sombras. Esse, fazer a sinopse dele também. Pode fazer isso. A sinopse é o seguinte: Moisés está descendo, Êxodo capítulo 31, 32. Eu estou aqui um pouco, não sei aqui o GPS do texto, né? Moisés está descendo com as duas tábuas. Lá na descida, ele vê que há uma festa. A dança, a culto, porém é um bezerro de ouro. É. Ele se revolta, quebra e volta. Tipo, para encerrar qualquer tipo de participação desse projeto de Deus para com o povo. Sim. Quando ele volta, o texto vai dizer: e Deus se esconde em meio às nuvens espessas em trevas. É. O livro nasce dentro desse contexto. Forte demais. Que tem um pouco, eu tenho uma mensagem que eu peguei 2 ou 3 vezes e que eu tô com muita vontade de construir um livro. Carregadores de ossos e cumpridores de acordo. Porque eu faço o fechamento do livro já apontando para isso. Ah, Entendeu? Esse é uma estrutura de texto muito bacana. muito bom. Esse aí, o senhor também comprou, Sim, né? Lodebar. O que eu tenho ele fisicamente é o livro mais vendido. Todo mundo fala que o Lodebar é terra de esquecimento, terra de amargura, terra de uma série de situações negativas. E até a própria palavra Lodebar, que é um sufixo, a palavra lua, que é não, debar, silêncio, ou seja, boca em silêncio mediante a dor. Entendeu? Fazendo uma epistemologia da palavra. E aí nasce esse livro, Lodebar, o melhor lugar do mundo para se viver. Olha. Lembrando aqui que esse vídeo vai estar chegando até vocês segunda-feira, e segunda-feira eu não vou estar mais aqui. Ah, é? Eu vou embora na segunda. Ah. Eu vou embora na segunda. Se o senhor botasse na sexta, né? Aí daria tempo. Tá, vamos ver. Daria tempo. Mas de qualquer forma, deixa depois para passar o próximo. Sim. Onde localizar o senhor nas redes sociais. Tudo Sim, aí, sim. O senhor bota aí as redes sociais, botar tudo aí, telefone, meus tudo aí. telefone pessoal, não Botar tem tudo aí. problema nenhum. Ah, então tá ótimo. Vale a pena descobrir o porquê. Foi. Deu 9 aí, ó. Ai. Pastor Fábio Gonçalves, nos presenteando aí com a palavra de Deus. A gente ficaria por aqui por horas e horas e horas e horas. O senhor vai embora, tem que marcar de volta aí mais um episódio assim, porque na verdade é muito assunto. Não, se o senhor, na próxima vez que eu vir aqui, a gente pode marcar, pode trabalhar com qualquer temática, para a glória de Deus, que a gente. Não, porque é muita coisa. Eu tô assim, caminhando aí para considerações finais, assim. E passou voando, né? Voando, 2 horas Tem aí. 2 horas aqui. Já. Agradecer, assim, porque realmente ouvir a palavra de Deus, assim, nessa questão de se aprofundar, né? De falar dos temas, mas sim de falar da palavra, falar da escrita em si, né? Nossa, sentir a presença de Deus, assim, de uma forma intensa aqui. Pastor, eu tô morrendo. Tá morrendo? Eu tô morrendo, cara. Tô com esse câncer no pulmão. Eu peço a Deus para que Deus me dê mais um pouco de vida aqui para poder deixar mais coisas aqui na Terra. Esses livros aqui é o meu legado. Sim. É o meu legado. E tenho sofrido bastante, cara. Entendeu? Mas tudo aqui, cara, eu tô assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, entende, Hugo? Sim. Então, assim, eu peço aos irmãos que orem por mim. Esses dias aqui em Búzios eu tenho dado um pouco de trabalho pro Senna e pra Sinária, entendeu?
não tem sido fácil. E eu peço a Deus, cara, que eu acho que a única coisa boa que tem no meu corpo ainda é a minha cabeça. Você tá entendendo? E eu quero que esse ano ainda, se eu tiver vida, eu quero que eu possa estar escrevendo de mais uns 3, 4 trabalhos que tá na minha cabeça, que eu tenho condições de executar. E se Deus assim não achar por bem que eu devo ficar aqui na Terra e Ele quiser me promover, eu deixar esses materiais para que as pessoas no futuro possam ter acesso e possa ter algum tipo de alento, esclarecimento, Sim. entendeu? Através deste campo literário. O livro é a imortalização da Imortalização. mortalidade que nós temos na nossa peregrinação aqui na Terra. É verdade. Na verdade, o senhor está se sentindo honrado, a honra é toda minha. A minha gratidão a Deus por estar aqui com o senhor, estar dividindo esse espaço. E muito obrigado. Jesus. Gente, vamos despedindo por aqui. Deixar todas as redes sociais, telefone de contato do pastor aqui. Tudo dele aqui para vocês entrarem em contato diretamente com ele, com a esposa dele. Adquirir os livros, o curso. Tá bom? Pastor, que Deus abençoe o senhor. Lhe dê muita vida. Vida e abundância. E restaure todos os dias. Todos os dias esse sopro que o senhor faz lá pro alto seja potencializado, que o senhor acorde todos os dias lembrando sempre desse Deus eterno, que um dia, uma hora dessa, nós vamos encontrar na glória, Senhor. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe tu e tua casa. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a todos que vão ter acesso a esse podcast Café com a Palavra. Aleluia. Deus abençoe o Marcelo, que nos deu assistência aqui. Amém. E até a próxima, se assim o bom Deus permitir. Amém. Gente, até semana que vem. Café na Palavra. Glória a Deus.